Nesse vídeo aqui, o Weber explica pra gente por que talvez não seja o aparelhamento da Anvisa que realmente está empatando a compra da Sputnik V. Então, vamos ouvir um pouquinho para entender melhor o que tá pegando? Se eu fosse você, não desgrudava da cadeira, porque vem chegando aí várias novidades. Vai! Assunto extremamente complexo, está sendo tratado de uma maneira extremamente leviana. Eu mandei um trecho do podcast do Xadrez Verbal para você, depois, se você quiser, você coloca aí nos comentários também, que Vou trata colocar. isso muito a fundo, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista científico. E lá você tem, assim, todos os questionamentos que a Anvisa colocou a respeito da Sputnik V. Todos os questionamentos são plausíveis, são técnicos, são problemas que estão sendo apontados e que o laboratório, eu esqueço sempre, é Ganameia, é uma coisa assim, esqueci o nome do laboratório. O laboratório Gamaleia. O laboratório poderia facilmente rebater todos esses questionamentos. Facilmente. Um dos questionamentos é: queremos visitar as fábricas. Eles proibiram. Isso já é uma bandeira vermelha gigantesca quando você fala de produção de vacina. 2, você tem, antes da liberação dos resultados, todo o processo de exibição de resultados por parte do laboratório foi extremamente cercado de sigilos, ao ponto de que todas as agências tiveram dificuldade em conseguir os dados técnicos da vacina, porque a aprovação da vacina é diferente do estudo apresentado. O estudo apresentado, o laboratório vira e fala assim: olha, eu vacinei 100 pessoas, das 100 pessoas, 10 desenvolveram imunidade. E é isso aí, o estudo diz isso, a comunidade vai ter que revisar esse dado por si só. Quando uma agência vai verificar, ela precisa ver o prontuário desses 100 pacientes, entender qual foi a resposta nesses 100 pacientes. Quando esses dados chegaram, a Anvisa notou que tinha dados de paciente duplicado. Como se detecta isso? É impossível 2 medições de 2 seres humanos serem absolutamente iguais em 2 momentos distintos. Mesmo batimento cardíaco, pressão, temperatura, todos os indicadores serem iguais. Então, você teve diversos questionamentos sobre a procedência desse dado. Depois disso, você teve um outro problema, que é a tecnologia que eles utilizam é parecida com a tecnologia usada por outras vacinas, que é o adenovírus mensageiro. Na época que essas vacinas começaram a ser desenvolvidas no mundo, isso tem algum tempo, essas vacinas começaram a ser desenvolvidas para Ebola. Os 2 laboratórios, um americano e um europeu, que haviam começado a trabalhar com essa técnica, denunciaram que haviam sido hackeadas e suas pesquisas haviam sido roubadas. Pois bem, tudo aponta que isso foi feito por hackers russos e isso explica por que de tanto segredo em volta desses dados. Mas ok. Esse adenovírus que eles usam, diferente das outras fabricantes, das outras farmacêuticas, é um adenovírus humano. Isso tem pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo é que é mais fácil de cultivar o adenovírus humano. O ponto negativo é que você tem um maior índice de pessoas com imunidade a um determinado adenovírus. Então, por isso que a vacina, a Sputnik V, as 2 doses, são com 2 adenovírus diferentes, que é para garantir que o sistema imunológico está sendo treinado pelo pedacinho do coronavírus que está lá dentro, e não pelo adenovírus, certo? Só que os documentos entregues... Ele vira pra gente falar certo. Certo, tá como se eu soubesse, né? Tá ligado? Não, certo, você só vai para ver se discutir. você está acompanhando o raciocínio até aqui. Ed, você vai discutir? Eu não sei de Ué, porra nenhuma. deixa ele terminar de fazer a exposição que ele tá falando aí, ué.
Tá bom, só queria Dado... fazer uma piadinha só. Aí o lance, o certo é só para ver se até aqui eu tô claro, se eu não tô perdendo a linha de raciocínio. Não, tá certo. Bom, eu espero que sim, tá ligado? O problema seguinte da técnica que eles estão utilizando é que o método que eles fizeram, as fases de teste, a produção foi feita de um jeito, né? E porque um dos grandes problemas com vacina de adenovírus é que você está lutando contra o vírus, né? Porque você está tentando multiplicar um vírus que não se multiplica. Então demora, por isso que tem uma série de vacinas sendo atrasadas, porque a produção do adenovírus é difícil. O que eles mostraram é que nos laboratórios em que isso vai ser produzido, foi demonstrado que esse adenovírus pode se reativar sozinho. Ou seja, eu tenho um pedaço de um vírus humano carregando um pedaço de um vírus humano que de repente se reativa e volta a se multiplicar de maneira hostil. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tem um pedacinho de vírus humano carregando um pedacinho de vírus de Covid. É isso, né? De Covid, isso. Que também é um vírus humano. Sim. Tá certo. É um pedacinho de Bolsonaro lá? Não, porque o Bolsonaro não é humano. Aí não tem, cara. Aí não dá. Então, assim, essa vacina, ela... O que isso significa, esse adenovírus se autoativar? Não se sabe o que pode acontecer nessa interação. Não se tem dados de estudo bastante para saber o resultado dessa interação. Então, isso é uma outra bandeira vermelha. Então, você tem uma série de bandeiras vermelhas nesse processo que o laboratório poderia falar assim, tudo bem, venham aqui e visitem a fábrica. Tudo bem, vamos revisar o processo de fabricação. Tudo bem, então aqui os dados precisos. Então, agora a gente já tem os dados de mostragem de... Tem uma questão lá que eles fizeram, que o Átila coloca 1000 vezes melhor que eu, que eles dizem lá que um dos efeitos colaterais deu tantos por cento, mas eles não colocam na metodologia se foi questionado só aquele efeito colateral ou as pessoas espontaneamente disseram só aquele efeito colateral. E isso faz diferença quando eu falo de metodologia de pesquisa. Porque uma coisa é entrar na sala e perguntar assim, quem aqui sentiu dor de cabeça? Outra coisa é virar para você e falar assim, o que você sentiu? A amostragem das duas perguntas vai ser diferente, entende? Sim, é igual quando você faz uma pesquisa eleitoral mostrando os nomes de candidato ou uma pesquisa espontânea, né? Isso. Existe diferença. Então, aí o que é estranho, né? A Anvisa fez todo esse laudo técnico com pareceres técnicos, que nada do que foi colocado ali, gente, é absurdo. Tá? Nada do que foi colocado ali pela Anvisa é absurdo. E aí, o laboratório, aliás, os representantes do laboratório, ao invés de responder isso de uma maneira direta, como os outros fabricantes de outras vacinas também tiveram que responder, isso que é importante ressaltar, eles levantaram a bandeira de que foi recusada por motivo político. Então, quem começou a vender isso e respondeu dessa forma, já foi o próprio laboratório, o que é extremamente peculiar, né? Então, tem uma série de fatores aqui para a gente analisar juntos do porquê isso não foi a decisão da Anvisa, não foi uma decisão política, mas a decisão do governo federal de não comprar a vacina é totalmente uma decisão política. Então, assim, talvez exista um pouquinho do aparelhamento da Anvisa, mas o principal mesmo são as questões técnicas, né? É isso que você porque quem compra a vacina não é a Anvisa. Gente, sim, e na verdade o governo do estado de São Paulo comprou insumo para fazer Coronavac antes da Coronavac ser aprovada pela Anvisa. Isso acontece. Comprar a vacina e aplicar a vacina são dois processos diferentes. O governo federal poderia ter comprado a vacina antes dela ser aprovada. E aí o que pode acontecer? Ela ser reprovada e esse dinheiro ser jogado fora. Esse é um risco que todos os países que investiram em vacina fizeram. Bom, gente, então é isso aí. Espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho melhor como que tá rolando essa parada, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, manda sua ideia nos comentários, compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!